Escorpião, como é que vocês estão por aí? Espero que vocês estejam muito bem. Para quem não me conhece, por aqui eu sou a Larissa, sejam todos muito bem-vindos no canal. Já convido vocês a se inscreverem por aqui, deixarem um like, o comentário de vocês, isso ajuda muito na nossa energia de troca e que este canal continue crescendo. Antes da gente começar aqui, eu queria desejar para vocês um feliz ano novo, que venham muitas bênçãos, saúde e prosperidade no caminho de vocês e espero que durante esse ano a gente esteja juntos também, tá bom? Vamos lá, Escorpião, vou iniciar aqui a leitura de vocês com Wide Unknown Animal Spirit, o oráculo, tá bom? Lembrando sempre, como vocês sabem, né? Mas não posso deixar de comentar que são leituras gerais, são leituras coletivas. Peguem o que fizer sentido para vocês nesse momento e o que não, deixem de lado. Bora lá, Escorpião, o que nós temos aqui? Depois eu vou abrir com baralho cigano e por último com tarô, tá? Com a mensagem da espiritualidade para o signo de Escorpião, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Escorpião, por favor. Carta do crocodilo. O que mais para o Escorpião? O coelho. Por que esse coelho tá aqui? Carta do polvo. Clarifica o coelho. Tigre. Entendi. E aqui no fundo de deck nós temos a carta do beija-flor. Leitura forte aqui de vocês, exatamente beija-flor e a carta do cavalo aqui também. Eu vejo que aqui, Escorpião, é como se vocês estivessem saindo para a superfície mesmo, sabe? É como se vocês estivessem saindo de uma sensação onde as coisas estavam muito densas na vida de vocês, sabe? Eu estava sentindo que a minha vida estava meio parada, ou eu estava sentindo que eu estava indo para algo muito profundo, mas esse profundo aqui me dá uma sensação de pesado mesmo, sabe? Eu tô saindo de uma situação que estava me empurrando para baixo. E é como se agora vocês realmente estivessem aqui na superfície e o olhar de vocês agora sobre a situação da vida de vocês, seja ela qual for, é diferente, sabe? Eu observo agora as coisas de uma maneira diferente, tá? Tinha alguma situação aqui que vocês estavam vivendo que estava trazendo muito forte uma sensação de limitação e de aprisionamento. Pode ser que aqui seja uma pessoa, essa carta do povo, tá? Porque vem muito uma coisa de alguém querendo se agarrar a você, mas de um jeito que fazia você se sentir pequeno ou fazia você se sentir sempre preocupado com alguma coisa aqui. Por exemplo, às vezes eu estava aqui me relacionando com uma pessoa que falava que me amava, falava que gostava de mim, mas esse relacionamento estava me afundando, sabe? É como se a pessoa sempre me deixasse preocupada, se ela ia embora, se eu ia ficar sozinho, sozinha, como se fosse aqui uma energia realmente de codependência, né? E aí, essa carta do crocodilo aqui para mim realmente está falando, vocês estão saindo de toda essa energia aqui que estava puxando vocês, que estava aprisionando vocês, e agora é como se vocês viessem com essa energia aqui do tigre, como se assim, agora eu tô vendo o meu real poder, sabe?
essa situação me fazia se sentir fraco aqui. E agora eu tô vendo quão forte eu sou. Muito desse movimento aqui que vocês podem estar passando, ou ainda vão passar, me fala muito de uma questão de despertar espiritual, sobre o teu instinto aqui, né? A tua força, a tua sabedoria, até mesmo ancestral que você carrega. Talvez algo que estava adormecido ou que estava aí muito apagado por conta de situações que realmente estavam te sugando. Né? Essa carta do polvo, para mim, me vem realmente uma energia de estar sugando vocês. Vamos ver aqui com o baralho cigano. O que mais? O que vem aqui para o signo de Escorpião? Às vezes não necessariamente é uma pessoa, mas pode ser um hábito, um estilo de vida que vocês estavam levando aqui. De repente era o meu trabalho que estava ali consumindo muito do meu mental e me dando essa sensação de aprisionamento, como se vocês não estivessem vivendo a vida que vocês queriam de fato, sabe? Com liberdade, com leveza, vocês estavam aqui vivendo algo na base do medo, tá? O que vem aqui para o signo de Escorpião, com baralho cigano? Vamos lá. O que mais? Ó, carta do chicote. O que mais? O urso. Mais uma. E a carta do livro. E a fogueira, a árvore. O que é essa carta do livro? A lua. E a carta do homem. Se isso aqui é uma pessoa mesmo, porque tem essa figura masculina, carta dos caminhos e dos ratos. Se isso daqui realmente é uma pessoa, o que eu vejo é, tinha alguém aqui realmente induzindo uma situação que não te dava brecha para você especular outras coisas, para você pensar de outras formas. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, né? Vamos supor que aqui é uma questão de trabalho. Estou lidando com um chefe, uma chefe que me empurra de trabalho, sabe? Me enche de coisas para mim fazer, trabalho, projeto, sabe? E aí, de fato, vocês estavam aqui tão sobrecarregados e talvez até com medo aqui, né? O medo de perder o trabalho, o medo de não dar conta, medo de pagar as contas, de não conseguir pagar as contas, sabe? Tem uma pressão aqui realmente muito grande em cima de vocês. Só que me parece, com essa carta do livro e a carta da lua, que todo esse contexto, ele realmente estava sendo direcionado de forma proposital. Então, se aqui era um relacionamento, essa pessoa estava agindo de forma manipuladora com você de propósito mesmo. Se era um chefe, uma coisa ligada ao trabalho, isso aqui estava acontecendo de propósito, para que você realmente ficasse confuso, ficasse com um véu na sua visão. Entende? Clarifica essa carta da lua. Só que eu sinto que aqui alguma coisa começou a incomodar vocês, tá? E provavelmente isso aqui é intuição. Carta dos lírios e das flores.
E o cachorro. Cara, isso aqui pra mim é muito como se alguém tivesse literalmente domesticando vocês e tirando aqui, né? Murchando vocês, murchando o brilho de vocês, murchando o próprio potencial de vocês. Então, se vocês estão sentindo algum desconforto, porque a energia que fica aqui na leitura de vocês é de desconforto, é de tipo, alguma coisa tá me incomodando, alguma coisa tá meio que cutucando assim, sabe? Isso aqui é de fato a intuição de vocês trazendo alertas, trazendo avisos, tá? Vamos ver o que mais aqui. O que, que vem para o signo de Escorpião sobre essa situação aqui? Eita. O que, que vem para o signo de Escorpião? O que, que vem? 10 de espadas. O que mais? Nossa. 9 de espadas. E aqui eu vejo que vocês realmente estavam com uma certa dificuldade de ouvir a intuição de vocês. Carta do 10 de copas. Provavelmente porque tinha uma pressão muito grande aqui, sabe? De repente, para a maioria das pessoas, esse seria o melhor relacionamento, a melhor amizade, o melhor trabalho, o trabalho dos sonhos. Como que eu posso achar que tem alguma coisa de errado aqui, sabe? É como se vocês não cogitassem essa possibilidade, mas no fundo, no fundo, vocês sabem que tem alguma coisa de errado aqui. Parece perfeito, entre aspas, né? Esse contexto aqui, mas eu acho que aqui vocês vão ficar frente a frente, cara a cara com a verdade mesmo, sabe? Isso aqui não estava me fazendo bem, principalmente psicologicamente aqui, mentalmente. Mais uma. Para alguns de vocês isso aqui pode, 9 de copas. Isso aqui pode ser até sobre questões espirituais, tá? Me veio isso aqui. Para alguns de vocês pode ser sobre isso. De repente eu achei que o meu desejo, ou o desejo da espiritualidade, era estar nesse ambiente, ou era estar direcionando a minha espiritualidade dessa forma, só que tem algo que para vocês, assim, é muito sutil, muito minucioso. Você sabe que isso aqui não é saudável. Por mais que no fundo tenha sido o teu sonho aqui, o teu desejo. E eu tô sentindo muito isso. Era meu desejo estar nesse relacionamento com uma pessoa assim assado. Era meu desejo estar nesse trabalho, fazendo isso daqui, ou morando nesse lugar, ou com essa amizade. Cavaleiro de copas, 3 de paus. E pajem de ouros, 4 de paus, rei de paus. Clarifica esse 10 de espadas. Pajem de paus. Tem muito forte uma energia de libertação aqui para vocês, principalmente com essas duas cartas aqui também. O beija-flor e o cavalo, né? 10 de espadas. A sacerdotisa. Aqui me fala muito de vocês fazendo alguns movimentos mais cautelosos, tá? Pode ser que aqui vocês já tenham dado um basta, mas vocês sabem como é difícil sair de uma situação onde existe muita manipulação envolvida. Eu já dei um basta nesse relacionamento, eu já tô buscando aqui a minha liberdade,
mas eu sei que eu tenho que fazer isso de forma muito cautelosa, muito minuciosa, sabe? O que é essa sacerdotisa? 5 de copas. É como se fosse algo que vocês não é que vocês não podem, mas vocês estão escolhendo não contar para ninguém. E eu vejo que isso aqui é uma forma de autoproteção. Tá? De repente eu já sei que eu preciso sair desse emprego, então eu tô buscando outras vagas, buscando outros lugares, ó. Cavaleiro de Ouros. Mas assim, de forma muito sigilosa. 9 de espadas. Os amantes. Temos energia de Gêmeos e Câncer aqui bem forte. Câncer bastante. Mais uma 9 de espadas. A morte. Energia de vocês. O que é esses amantes? 3 de copas. E a morte. 7 de espadas. 8 de espadas. Nossa, gente, que energia estranha que tá essa leitura, sabe? Mas aqui é muito como se tivesse uma tensão barra manipulação, barra pressão, porque me parece que era algo aqui, talvez, na perspectiva de vocês, era algo bom. E ao mesmo tempo parece que isso te puxa por conta disso, sabe? Como se você fosse fazer uma escolha aqui, ou você fez uma escolha, muito por uma questão assim que puxou tuas emoções. Tipo, quando você sabe que aquela pessoa não te faz bem, mas você tem um sentimento muito intenso por ela, e aquilo te puxa, mesmo você sabendo que é tóxico, mesmo você sabendo que aquilo é nocivo para você. Parece que é algo exatamente assim. Mais uma carta da morte. Página de copas. Eu não costumo falar aqui sobre isso nas minhas leituras, mas aqui, de fato, vocês podem estar lidando com uma pessoa extremamente narcisista, tá? Só que isso daqui vai fazer vocês se enxergarem de um jeito bem diferente. Porque essa carta da morte, ao mesmo tempo, ela tá me trazendo aquela coisa de potência que estava escondida em vocês. Né? A carta do tigre também. Definitivamente você entendendo sua potência, seu poder. E se vendo, se enxergando aqui da forma como você realmente é. Aqui pode ser que alguém tenha meio que feito você ter uma imagem, uma projeção muito equivocada sobre seu corpo físico, sobre a sua aparência, tá? E aqui tem essa página de copas me dá muito uma sensação de vocês conseguirem virarem essa chavinha, assim, sabe? Que eu sou perfeita, eu sou perfeito do jeito que eu sou. Como se vocês realmente fossem se ver, né? Ver o próprio reflexo da maneira que vocês realmente são. 10 de copas. 6 de espadas. Mais uma. 10 não. Cavaleiro de espadas e a carta da Imperatriz.
que é esse cavaleiro de espadas? Eu tô vendo vocês fazendo uma escolha aqui. Rei de paus. O caminho de vocês, naturalmente, aqui vai se abrir para uma outra direção, tá? E aí eu vejo vocês fazendo realmente uma escolha. Eu tô escolhendo agora as coisas por mim, sabe? 9 de copas. As de paus. Mais uma 9 de copas. E a lua. Para quem aqui já é mais ligado à própria espiritualidade, olha isso. Carta da estrela e a torre. Aqui me fala muito de vocês fazendo pedidos, tá? Para a espiritualidade de vocês. Desejando manifestações de fato. E isso daqui se concretiza de forma muito rápida mesmo para vocês. Agora, se aqui, entenda uma coisa, tá? Porque tem uma mensagem bem específica. Lari, eu fiz um ritual, ou eu pedi alguma coisa para minha espiritualidade, enfim. E depois disso minha vida desandou. Começou tudo ir por água abaixo aqui, tudo ir para uma outra coisa. Aqui me fala que um desejo de vocês foi atendido, porém, para que esse desejo de fato fosse manifestado na vida de vocês, precisava de uma limpeza, assim, realmente, que devastasse tudo. Porque é como se vocês não estivessem num lugar ou com as pessoas ali que realmente iam se encaixar para a completude que você queria viver. Então, aqui, se for uma questão de você entender que o relacionamento que você estava vivendo não era bom, de entender que não era teu lugar, aquela empresa, aquele trabalho, saibam que isso daqui provavelmente foram movimentações da espiritualidade de vocês. E tudo que era frágil demais foi cortado. Rainha de espadas aqui. E não adianta sentimentalismo, não adianta aqui muito mimimi, vamos dizer assim, porque parece que tem uma energia aqui no jogo de vocês, eu não sei exatamente o que é, né? Esse rei de paus aqui com cavaleiro de espadas. Mas me vem muito uma coisa assim de impor justiça, independente dos fatores e as circunstâncias ao redor. Conselhos finais aqui para Escorpião, por favor. Conselhos finais para Escorpião. Guardiã animal, confie em seus instintos. E a gente falou sobre essa questão de instinto no início da leitura, né? E a lua, anote as mensagens intuitivas. Falei, aqui tem muita essa coisa ancestral de vocês despertando aqui esses conhecimentos ou essa própria energia ancestral que vocês carregam, sabe? Aqui alguns de vocês podem ter uma sintonia, uma conexão muito forte com a pantera negra, tá? O animal pantera negra ou o animal de poder pantera negra. Porque aqui me fala que todo esse processo aqui que vocês estão vivendo é como se vocês estivessem passando por uma sombra e disso tudo vocês saindo em direção à luz, porque foi exatamente isso que me veio com essa carta do crocodilo. Eu tô saindo agora, lá do profundo da água, né? E eu tô indo para a superfície onde tem a luz. Exatamente isso que eu senti na leitura de vocês, certo? É isso que eu vejo, Escorpião. Espero que essa leitura tenha ajudado vocês. Desejo um ótimo tudo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu sempre deixo o meu contato para o agendamento de leituras particulares, tá bom? É só vocês me chamarem por lá. E é isso, a gente vai se vendo nas próximas leituras. Tchauzinho.